Fala pessoal, tudo bom com vocês? Comigo está ótimo. Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez nós vamos falar sobre Kalos, Pokémon XY. Fomos roubados. Bom, a sensação que passa é essa, né? Depois do vazamento que tivemos aí referente ao Teraleak, né? O vazamento de mais de 1 tera de informações da Game Freak, um hacker acabou invadindo e roubando tudo isso. Ele disponibilizou parte desses dados na internet. E aí vem o nome Teraleak. Com isso, a gente ficou sabendo de diversos projetos, como eles foram feitos pela Game Freak, desde a 3ª geração até a 6ª geração. Atualmente estamos explorando dados da 6ª geração, Omega Ruby e Alpha Sapphire. Mas chegamos em XY, e em XY a gente percebe que, bom, o jogo que a gente conhece teria um potencial muito maior. Eu acredito que XY tem uma marca importante aí dentro da franquia Pokémon, mas é inegável a sensação de que foi nos tirado muita coisa. Quero saber a opinião de vocês. Eu vou ler agora para vocês esses dados. Infelizmente eu não posso postar imagem aqui. A Show Pro e a Pokémon Company estão ceifando algumas coisas por aí já. Eu não quero ir de base. Então, o texto, alguma coisinha comentada, a gente pode falar. E eu quero saber a opinião de vocês. Bora lá para mais um vídeo da semana. Deixa seu like, ele ajuda demais. E se você faz compras no Amazon, por que não usar o link do Kemi? Muito obrigado pela ajuda. Bora lá para mais um vídeo da semana. Bom, vamos lá então para o que Kalos não teve. Sul de Kalos. Pois é, o Sul de Kalos existiu. Foi planejado inicialmente para 2011. No projeto inicial, o Sul de Kalos não existia, depois ele foi criado e, por fim, ele não chegou para o projeto final. No Sul de Kalos, contaríamos com 2 vilarejos, 2 cidades, 4 cavernas, 8 rotas. No anime Pokémon, a abertura sugere a existência dessa parte de Sul de Kalos em Pokémon XY, mas nunca foi implementada no jogo, como eu acabei de dizer. Existe também a ideia de lançar uma DLC para Pokémon XY com diversas coisas extras. Porém, isso não chegou a acontecer e muitos teorizam que é por conta da leva de lançamentos da época, principalmente o lance global de lançamento e também se chocando com o aniversário da franquia. No final das contas, tivemos a região de Alola, com a geração 6 de Pokémon, e aonde, depois de ler todos esses vazamentos, a gente percebe que muitos conceitos e ideias de Kalos foram jogados para Omega Ruby e Alpha Sapphire, Hoenn, e também para Alola, com Pokémon Sun e Moon. A Power Plant, que foi sempre uma coisa que os fãs ficaram intrigados, existia planos para exploração desse local em Kalos, e existe inclusive uma foto onde mostra uma porta principal aberta, bem grande, sugerindo a possibilidade de exploração, diferente da versão que nós temos, com uma pequena portinha lateral que não nos dá total acesso ao local. Conexão entre cidades. Algumas cidades seriam conectadas a tipos específicos. Por exemplo, como se uma cidade de água tivesse que ter muita água, uma cidade de pedra fosse com muita pedra, e por aí vai. Pokémons descartados. Aparentemente um beta de Spritz, um Pokémon Flamingo muito bonito, que até agora é o que vem mais chocando os fãs Pokémon, porque ninguém entendeu como um Pokémon tão bonito daquele pôde ter sido descartado. Temos um outro Flamingo agora, nas gerações mais recentes, e ainda assim, esse Flamingo de Pokémon XY dá de 10-0 em todos os lançados até então. Um Pokémon Camaleão estava projetado também para chegar em Pokémon XY com uma evolução, foi descartado. Uma barata d'água semelhante ao Golisopod também estaria presente. Florges tinha um conceito original diferente, sua linha evolutiva era totalmente diferente. Sua forma final também tinha estágios diferentes, formas diferentes. Noibat tinha um conceito inicial de mudança de cor baseada no habitat que ele era capturado. Noivern provavelmente iria absorver esse detalhe também, mas não passou. Pássaro com caveira. Um Pokémon com uma caveira na cabeça, semelhante ao Killbone, com uma evolução descartada. Um Pokémon amendoim, que possui uma evolução também planejada, que parecia muito com Breloom. Furfrou, originalmente com mais pelos e formas de corte, talvez. Mega evoluções. Concepts de mega evolução. Vários conceitos de mega evoluções foram descartadas, mas são todas as mega evoluções que nós conhecemos. Só são formas diferentes de imaginar eles. O que foi muito interessante no meio de todas essas foi o de Mewtwo, que
existe codinome Mewtree e Mew4 para direcionar às megas de Mewtwo, ainda que alguns acreditem, na interpretação que tiveram ao ler o arquivo, que talvez a ideia não era transformar Mewtwo em Mega Mewtwo X e Mega Mewtwo Y, e sim dar um Mewtree e um Mew4. Bom, felizmente isso não aconteceu. Jogabilidade descartada. Câmeras dinâmicas em batalhas. Havia muitos ângulos e jogadas de câmeras mais dramáticas nas batalhas. A música de HP quando estava baixo. Havia planos de incluir a música característica de HP baixo em Black and White em XY. Conexão entre XY e Black and White. Havia planos para uma narrativa interligada entre os dois jogos, com eventos desbloqueados ao longo dos anos. Brilho de Pokémon Shiny permanente. Testes para manter o brilho do Pokémon Shiny durante toda a batalha. Mergulho, o Dive. A habilidade estava planejada para o jogo, mas foi descartada. Mirage Island e Battle Island. Ilhas que foram planejadas como áreas especiais, mas descartadas em Pokémon XY. Compatibilidade com Omega Ruby e Alpha Sapphire. Haveria compatibilidade de batalhas entre Omega Ruby, Alpha Sapphire e XY com os personagens de ambos os jogos aparecendo ao lançar Pokébolas. Podemos ver isso em um vídeo quando vimos Kallen e May lado a lado. Arquivos sugerem a escolha de idade do jogador, entre 14 e 18 anos. O boneco poderia ter barba e bigode. Mecânica de voo em Omega Ruby e Alpha Sapphire, com Latios e Latias. Seria usado para batalhas aéreas, para capturar aves e as aves lendárias de canto. Em Omega Ruby e Alpha Sapphire, essa mecânica seria possível ser utilizada com Mega Rayquaza. Em Kalos, o recurso fica em aberto. Poderia ser com Latios e Latias e Lore descartada. AZ como vilão. Originalmente, AZ seria o vilão principal e Lysandre não estava nos planos iniciais do jogo. Malva sempre foi planejada para ser membro de Elite Four e também parte da equipe da Team Flare. Quarto Pokémon mítico. Além de Volcanion, Hoopa e Diancie, havia planos para um quarto mítico do tipo metal e elétrico. Curiosamente, ele aparece numa pequena cutscene de Black and White, o que gera confusão. Será que esse arquivo foi encontrado nos arquivos de XY? Contraparte transformada em humano, o personagem rival, Kallen, ou Serena, teria sido um Pokémon transformado em humano. Arma viva. A Ultimate Weapon teria sido um ser vivo chamado Pokerus, relacionado ao vírus de treinamento de Pokémon. Giratina e Heatran, supostamente ambos aparecem em um frame da Guerra de Kalos. Conceitos diversos. 30 Mega Evoluções. Masuda queria incluir 30 Mega Evoluções de XY, mas no final ficou apenas 28. Mega Jinx seria uma delas. Nós também temos ideia que existia a vontade de criar um Mega Flygon. Ele nunca aconteceu. Animações de Battle Revolution. Havia um debate sobre reutilizar as animações que estavam presentes desde Pokémon Stadium até Battle Evolution, mas também nunca aconteceu. Temática de vida e morte. Aparentemente esse tema vem aí inspirado em Da Vinci. Há arquivos que sugerem isso. Dream World. O Dream World da quinta geração estava planejado para retornar em Pokémon XY. Secret Base. Um conceito presente, mas não implementado, como em Omega Ruby e Alpha Sapphire. Pokémon Village, inicialmente planejado para ser uma vila de ditos. Ironicamente, nesse local é onde está a caverna do Mewtwo. Fotos com Pokémon. Era possível tirar foto com seu Pokémon, que reagiriam ao seu rosto dependendo do nível de amizade. Após capturar um Pokémon e dar um apelido a ele, você poderia tirar uma foto comemorativa, que seria armazenada em um álbum. Pokémon Circus. Um projeto que inseriria os contests no jogo, onde o jogador poderia organizar seu próprio circo. O público reagiria ao desempenho do Pokémon e do circo por meio de minigames. Interação com o Mi do 3DS. Era possível enviar um Pokémon favorito para ficar ao lado do seu Mi no 3DS. Outros conteúdos não implementados. Insígnias roubadas. Uma quest onde suas insígnias seriam roubadas por outra equipe vilã. Mensagem de aniversário no Centro Pokémon. Após um ano da vitória da Liga Pokémon, o jogador receberia uma mensagem especial ao entrar no Pokémon Center. Vários temas musicais de outros personagens possuem versões descartadas, algumas semelhantes às versões finais, como por exemplo a Team Flare. Ginásio personalizado. Jogadores poderiam criar ginásios online e desafiar outros treinadores. Chocar ovos múltiplos. Uma área especial para chocar vários ovos simultaneamente. Existem concept arts de Kallen, inspirados em Johnny Depp, com barba e bigode.
sugerindo uma possível opção de personalizar a idade do personagem, como eu havia citado anteriormente, o que não foi implementado na versão final. Clima. Alguns pokémons apareceriam dependendo da direção do vento, que mudaria conforme a localização do jogador na região. Isso reforça novamente o modo de voo no jogo, que provavelmente teria algum impacto com isso. Sala do Campeão. Após vencer a Liga Pokémon, o jogador teria uma sala especial onde diversos personagens o desafiariam para o título de campeão. Essa ideia foi reutilizada em Pokémon Sun e Moon na região de Alola. Sharing Dungeon. Um tipo de masmorra gerada pelo Friend Code, que poderia ser compartilhado via Download and Play com outros jogadores em um 3DS. Replay de batalhas. Haveria um recurso para assistir às batalhas de Wi-Fi e replays diretamente de um aplicativo de celular, permitindo os espectadores acompanhar lutas em tempo real. Multiplicador de XP por não evoluir. Havia uma mecânica onde o Pokémon que não fosse evoluído poderia ganhar pontos de experiência extras, incentivando o jogador a manter o Pokémon em seu estágio inicial por mais tempo, gerando um bônus de XP e status. Passion Battle. Os jogadores poderiam customizar seus Pokémon e batalhar com eles em competições de estilo. Existem concepts de Serena com roupas de Swirlix e Pumpkaboo. Seria uma continuação ao que acabamos de ler a respeito dos circos e os contests, ou simplesmente seriam batalhas Pokémon com eles fantasiados? Fica a questão. Batalhas externas. Haveria batalhas contra Pokémon selvagens externamente fortes, que não poderiam ser capturados, apenas derrotados. Esses Pokémon apareceriam em certos locais na região. A ideia era que o jogador trabalhasse em conjunto com amigos para desbloquear movimentos poderosos e vencer esses inimigos quase invencíveis. A ideia aqui me parece muito de uma raid, como a gente está acostumado, ou até mesmo os totens de Alola. Reencontrar Pokémon abandonado. Um Pokémon liberado poderia ser reencontrado nas rotas e ele estaria evoluído. Você poderia recapturá-lo. Lutar contra si mesmo. Um lugar misterioso onde você poderia enfrentar uma réplica sua, possivelmente inspirado na Reflection Cave. Existe também conceitos de uma corrida de High Horns. A ideia seria ser um minigame semelhante ao Mario Kart. Isso também não foi pra frente. Música Born This Way, de Lady Gaga. Curiosamente, a música estava em um dos arquivos do jogo, provavelmente inserida por um funcionário, por N motivos, e acabou sendo deixada por lá. Bom, depois de ver todas essas informações, eu acho que fica evidente como Kalos, pelo menos na equipe de produção, existia uma grande vontade de criar ideias. Eu não consigo imaginar um ambiente onde tantas ideias surgiram e esses mesmos idealizadores não estarem empolgados com o projeto. Então, para mim, Kalos foi um grande momento para a franquia Pokémon, para Game Freak, e eu acho que foi muito boicotada pelo tempo, pela, talvez, ganância, a gente pode dizer, da franquia, em querer soltar as coisas tão rápido. Eu acho que faltou essa organização. A gente nunca pode esquecer que Kalos XY foi lançado, o primeiro jogo a ser lançado mundialmente. Então, saca só, o peso, né? Eu acho que XY se encontra numa posição desfavorável em relação a outros jogos Pokémon. É o primeiro jogo numa transição de zona de conforto de um estúdio. E ainda assim com, provavelmente, pedidos para o jogo lançar com pressa e provavelmente com múltiplos projetos que estavam acontecendo ao mesmo tempo e tinham datas para serem lançados. Para mim, um documento desse sair é triste em relação à franquia, que provavelmente nunca queria e nunca gostaria que as pessoas tivessem acesso a esses arquivos, porque eles eram confidenciais. Mas, ao mesmo tempo, para o fã é um prato cheio. E eu acho que também cria esse senso de que a gente sai da zona da teoria, de especulação. Ah, mas eles não tinham não, era só isso que eles queriam fazer, sabe? Não. Tinha muita coisa que eles queriam fazer. Também não dá pra ser ingênuo e acreditar que tudo o que está aqui sairia pro jogo e nada seria descartado, ou que sairia pra DLC. O ponto é que tinha potencial e provavelmente acabou, por diversas circunstâncias, muito disso não chegando ao game. A gente sente isso ao jogar o jogo. E também nos dá a dimensão em imaginar no futuro, em jogos futuros, quantas outras coisas também não foram descartadas.
né? Mas eu acho que pesa mais pra Kalos, porque passa a sensação de como o jogo já é um jogo curto, de que a gente foi roubado, né? De que a gente poderia ter, sim, aquele jogo próximo de um jogo muito bom. Daquele jogo de encher a boca e falar XY é o melhor jogo da franquia, com o que mais tem coisas pra fazer. Infelizmente esse não é o jogo. Mas eu acho que fez história, tá na boca do povo até hoje, é um jogo extremamente popular. E eu discordo muito de quem diz que XY se escora exclusivamente na Mega Evolução. XY tem muita coisa legal. E, bom, só quem viveu essa época sabe. Forte abraço pra vocês. Quero saber a opinião de vocês sobre tudo isso daqui aí nos comentários. Deixa seu like, ele ajuda demais. Você já vai passando no meu Blue Sky, porque tá rolando sorteio de Nintendo Gift Card por lá. Tá bom? Muito obrigado do coração pela participação nesse vídeo aí nos comentários, no like e por me ouvir até aqui. E eu quero saber a opinião, a sua opinião sobre essas informações. Forte abraço. Fui.